Olá pessoal, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de fazermos mais uma live. Hoje é dia da gente trazer mais um convidado aqui para a gente bater um papo dentro dessa hora. Hoje a gente vai falar com o Fernando Ben. Ele é um médium, ele é fundador da Filosofia de Fátima, da Casa de Fátima. A gente vai falar bastante sobre a Fundação de Fátima, a Casa de Fátima. Vamos falar também sobre caridade, vamos falar sobre um pouquinho da sua história, sobre mediunidade, sobre as cartas do Fernando Ben, que já são conhecidas por todo o Brasil e até mesmo em outros países. Já estou vendo aqui que o pessoal está entrando. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade aí para comentar, para mandar as suas perguntas, para fazerem comentários. O Fernando Ben acabou de entrar aqui. Eu vou já tentar fazer a conexão com ele, fazer o convite e a gente já começa o nosso bate-papo aqui. Ó. Feito para o Fernando, só aguardar agora ele responder e aceitar. Olá! Olá, tudo bem? E aí, Fernando, tudo certinho e com você? Tudo bem, graças a Deus. Feliz pela oportunidade. Oh, feliz estou eu por você ter aceito o convite, por você ter deixado aí um espacinho na sua agenda. Eu sei que está corrido, você tem coisas da faculdade para fazer, como você disse aí, e agradeço aí pelo seu apoio para a nossa conversa aqui hoje. Oh, é uma honra para mim. Tamo junto. Que legal. É a Fátima aí atrás, Fernando? É, isso é um quadro que uma amiga minha, ela me deu, deixei aqui na casa. Ele é feito, na realidade, com um tecidozinho, é todo detalhado, que não dá para tirar aqui. Mas é todo detalhado num Caramba. tecidozinho, feito lá em Belém do Pará, que é o rosto da Nossa, Fátima. Aí eu deixei que aqui, lindo. na casa de Fátima. Muito bacana. Você está aí na fundação? Na Casa Tô, de Fátima? tô na casa. Que legal. Eu já conheço esse fundo aí. Não tive o prazer ainda de conhecer, de ir a Sepetiba, mas um dia, se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar, querido, vai dar. Legal. Fernando, para a gente começar, gostaria de passar o seu currículo aqui. Você, por favor, me corrija se estiver errado, tá bom? Tá. Fernando Ben é médium, fundador da Filosofia de Fátima e da Casa de Fátima, é estudante de psicologia, é fotógrafo, pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo PTB, né? Isso, Pernambucano isso. e pai da Laura. Qual que é o dos títulos, qual que é o mais difícil aí de lidar? O pai da Laura. Pai da Laura. Ah, a exigência é muito grande, ali é o mais difícil, com certeza. E a Laura, ela. Eu não entendo de signo, mas diz que quem é de gêmeos altera muito de humor. Sim. Então, por Uhum. exemplo, aí ela altera muito de humor, é bem complicado, mas estamos aí, estamos aí. Eu vi que você tem uma conexão muito bacana com ela, né? Sim, eu adoro, minha filha é tudo para mim, rapaz. Ela é demais, ela é tudo. Lindíssima. Fernando, para a gente começar então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Se você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que esse pernambucano foi parar lá no Rio de Janeiro? Acho o seguinte, a minha mãe tinha falecido, ela teve câncer, aí chegou no pulmão, eu tentei reanimá-la, não Uhum. consegui, ela faleceu. Em pouquíssimo tempo, meus avós faleceram. Aí veio um tio lá, rapaz, um pessoal, um tio, não, que essa casa é minha, as casas eram da minha avó, tive que sair, foi uma confusão. Sei que nessa coisa toda, acabei passando 2 meses morando na rua, porque eu não tinha para onde Nossa. ir, eu não tinha para onde ir. Aí foi quando eu recebi uma ajuda para trabalhar numa empresa chamada Contax, que é terceirizada da Oi, para ser operador Hum. telemarketing. E aí foi quando eu fui trabalhar, aí consegui um espaço na casa da minha madrinha para ficar durante esse período. Passei 2 meses também, fui morar só. Quando eu estava, passei um tempo trabalhando. Aí surgiu uma oportunidade, não tinha nada o que fazer lá em Pernambuco. Já não tinha meus familiares, aquela situação toda. Aí surgiu uma Sim. oportunidade para eu vir para o Rio de Janeiro, para continuar trabalhando na Contax, né? Aí eu vim. Mas olha, quando eu cheguei,
eu me espantei, porque o pessoal falava tanto do Rio de Janeiro que eu achei Sim. que era muito pior a situação de segurança. Mas eu cheguei, fui morar numa. E não vi que não era também assim. Aí fui morar numa vaga, que é assim, um quarto, Bruno. E lá morava eu, mais três rapazes. Era para Nossa. dormir, era para dormir. E aí lá Sim. eu ia trabalhar, ia estudar psicologia, e assim foi que as coisas foram desenvolvendo e eu nunca mais voltei, né? Continuei morando aqui no Rio. Então foi assim que eu Então cheguei. você já entendi, você já tinha começado a estudar psicologia, aí acho que você teve que parar, né? E aí você retornou há pouco tempo. E isso, Bruno, eu parei. Por quê? Eu fui demitido da empresa. Já estava estudando já, aí fui demitido. Aí só que a faculdade, a Santa Úrsula, que eu estudava, é dirigido por freiras. E aí tinha Uhum. a madre, tinha as freiras. Fui pedir, pelo amor de Deus, que me concedesse a bolsa, uma bolsa integral, porque eu não tinha dinheiro. E eu estava me virando. Se não poderia me ajudar para concluir a faculdade. Olha, nunca me deram Sim. resposta. Quando foi por fim, uma freira falou: Olha, a gente sabe que você fala com os mortos. A gente não vai dar essa bolsa para Ei, você, não. E aí eu passei caramba. o que, uns 10 anos sem estudar, tá? Passei mais de 10 anos sem estudar. Eu achava que era menos, mas eu encontrei uma professora da época, era mais de 10 anos. E aí consegui 10 anos. uma bolsa na Estácio de Sá. E aí eu estou agora, Legal. faltam 2 períodos aí para me formar. E como é que foi esse período aí que você morou na rua? Como é que foi? Deve ter sido, meu Deus, muito difícil. Foi difícil, mas não é tão difícil quanto as pessoas que passam. Pelo seguinte, eu dormia na frente de uma igreja, que era entre o bairro Uhum. de Rio Doce e Casa Caiada, em Olinda, cidade de Uhum. Olinda. E durante o dia eu ia na casa de alguns colegas tomar banho, tinha que comer, eu me virava. Mas é difícil. Às vezes eu conto para as pessoas não gostam de ouvir, mas a verdade tem que ser dita. Eu tenho, Tem que ser dita. eu tenho uma prótese de 4 dentes aqui, fixa, né? Que tem que fazer implante, Sim. coisa. Isso foi porque eu estava dormindo lá e um policial chutou e quebrou 2 dentes. Ai, meu Deus. E aí, E isso do nada, sem mais nem porque eu menos. estava dormindo na rua, para eu acordar. Só que Oh, meu quebrou. Deus. Só quebrou. Então, assim, e depois foi estragando, eu passei muito tempo assim até que eu consegui fazer esse tratamento. Eu preciso fazer implante. Por isso que às vezes eu não gosto de rir muito longo, porque eu sinto vergonha. Fica constrangido, sim. Então foi muito difícil para mim, muito difícil. Fora outras coisas, era playboys, saindo das festas, porque era praia, o pessoal vinha pela orla, tinha era clube de Olinda, não sei o que de Olinda, que eles tinham festas lá. Aí eles saíam pela praia, pela Uhum. orla, me viam dormindo e jogavam coisas. Isso é a parte ruim, né? Mas vejo que tem pessoas em situações muito piores, tá? Que estão há anos aí na rua, que passam situações muito piores que eu. Tá? Com certeza. Isso você tinha quantos anos nesse período aí? 20, 20, minha mãe faleceu aos 20 anos, 21, 22 anos, 21 anos e pouquinho. Vai. Já tendo que lidar com isso, Não é não muito fácil. Fernando, quando que você começa, ou melhor, quando que desperta em você a mediunidade? Na verdade, todo mundo tem mediunidade, a gente já sabe disso, mas quando começa a florar em você, né? Olha, 16 anos de idade quando veio, ah, Uhum. e eu simplesmente acordei, vi um ser deformado, era meio homem, meio bicho. Sim. Fedia, tinha cheiro de putrefação, fedia. E foi assim. Me chamou de déspota, me chamou de assassino. Eu nunca tinha matado E você ninguém. ficou assustado? Pô, eu fiquei, pô. E aí depois eu fiquei, minha mãe era psicóloga, eu fiquei, eu tô enlouquecendo, né? Tô enlouquecendo. Sim. Mas aí, pô, depois de um ano quase essa batalha, foi quando eu vi, antes da Fátima, para confirmar, eu vi tios meus, irmãos do meu avô, que não tinha foto, ele nunca falava. Aí ele falou, juntou todo mundo e disse: Ó, gente, isso não é da cabeça dele. Ele está descrevendo meus Entendi. irmãos.
que eu nunca falei para ninguém. Então não tem como ser. Então, aí foi Sim. quando eu disse, porra, desculpa, até saiu um palavrãozinho aqui. Mas Tem problema. não Sim, tinha sim. como ser da cabeça dele. Então, foi aí que as coisas foram até a Fátima aparecer. A Fátima parece que você teve a primeira visão, né? O primeiro ato assim de mediunidade com 16 e a Fátima aparece logo em seguida. Com quase 17 anos de idade, é quando eu vejo aquela figura, não sabia se era homem ou mulher, com um pano azul cobrindo o manto. Eu só vi as mãozinhas assim, ó, que era para eu orar. Eu nunca tinha orado, Bruno. Eu nunca tinha orado. Nossa, Eu tinha foi ela para repetido. te dando essas. Pois não, desculpa. Perdão, perdão, pode falar. Eu repetia Pai Nosso, Ave Maria, mas foi quando a primeira vez eu pedi realmente a Deus, pelo amor, me ajudasse com aquilo, eu me entreguei. Aí foi quando a vida Sim, começou a se organizar com a mediunidade. é. O Emerson aqui, ó, Emerson Lemos, 1601, perguntou: todo mundo tem mediunidade, né? Sim. A gente acaba falando, né, que todos temos, né? Alguns têm a mediunidade mais aflorada e outros nem tanto, apenas uma questão mais sensitiva, a intuição, né? Tá certo, Fernando? Tá certo. Eu acho que todo mundo tem, sim. Porque mediunidade é você captar uma informação, sei lá, desse mundo espiritual e você interpretá-la, né? Você não só senti-la, mas Uhum. interpretá-la. Comumente é usado das pessoas mais ostensivas, que veem, que É, ouvem e tal. Mas eu pergunto, Caetano Veloso, quando capta aquelas músicas maravilhosas, Milton Nascimento, de onde vem isso? É impossível a pessoa ter tanta criatividade para tanta diversificação na criação. Então, aquilo é mediunidade. concordo, Só não sabe o que é. concordo. Eu vou aproveitar, vai ser a terceira live que eu estou fazendo, Fernando. Eu vou falar de novo a mesma coisa, parece que estou fazendo aqui propaganda o tempo todo. Mas não é, de verdade, o assunto acaba calhando. Eu fiz um documentário na minha época de faculdade que foi sobre mediunidade musical. E aí é justamente sobre esse tema, né, de que a música também, a mediunidade também se manifesta a partir da música. Para quem às vezes tiver o interesse em assistir, está lá no YouTube. É só digitar doc. Canções da Alma Mediunidade Musical. Ou digitar mediunidade musical é fácil de achar. Muito Ótimo, legal esse seu ótimo, comentário da parte dos artistas. ótimo, ótimo. Sim. É bom o pessoal ver mesmo. Fernando, exato. Você já tinha conhecimento? Quer dizer, você não tinha conhecimento sobre espiritualidade, né? Você falou que você nem orava. Não, não. Meu avô era um bandista, mas ele não levava para casa essa informação, porque vovó era muito católica. A minha mãe até Sim. frequentava a Federação Espírita de Pernambuco, mas eu não era Uhum. de ir, sabe? É raríssimo assim. Mas na forma que era, o que eles pintavam pra gente? Era anjo da guarda, era espíritos de luz. Eu não ia imaginar que eu ia ver um Sim. ser como eu vi naquela época, pesado. Sim. E eu acho que é engraçado uma coisa, Bruno. As pessoas querem, todo mundo quer ver espírito. Mas, Sim. olha, quem vê, abre a visão, vai ver o que é ruim e o que é bom. E a maioria que tem aqui não é bom, não. A maioria não é bom, não. Uhum. Então o pessoal quer ver só os da guarda, familiar. Ah, cara, não é assim. A coisa é pesada. Quer ver ar... Uhum. Pode falar. Posso dar um exemplo. Muitas vezes eu estou aqui na casa de Fátima, em oração, e o que eu vejo são seres se arrastando, chegando. Às vezes nus, Entendi. maltrapilhos, fedendo. Então, é esses seres que aparecem. E aí a pessoa não quer ver E, isso. A pessoa só quer ver a gente de guarda. Não é assim. Não é, é assim. Né? não. Você consegue, você tem essa visão assim ostensiva o tempo todo? Você está em casa, por exemplo, e consegue perceber ou não? Você tem que Olha, estar em oração, tem que estar não, na não. casa de Fátima. Eu me acostumei. Acontece de eu ver, sim. Na faculdade, no trabalho. Só que com o tempo, eu aprendi a educar minha mediunidade. Então, por exemplo, Sim, eu sinto que estão aflorando. Porque, por exemplo, olha, sim, vai entrar num transe. Já senti uma tontura leve, uma coisa que me remete. Opa, já sei que vai acontecer algo. Mas eu me assusto, porque entendi. tem vezes que eu não espero. Eu estou em casa e aparece aquele ser, Uhum, eu me assusto. Mas não é toda claro. hora. Não é toda hora. Mas nos transes mediúnicos, é claro,
é real, é muito claro que eu estou vendo. Fora dos transes, a clareza e alguns aspectos diminuem, tá? Entendi. A questão da imagem, né? Às vezes a gente fica muito preso à imagem, mas é uma dúvida que eu sempre tive e nunca pude perguntar. Por exemplo, quando você vê, é aquela imagem esfumaçada que a gente tem como nos filmes, que a gente tem esse conhecimento, ou não? Às vezes é uma pessoa física ali que você fica até na dúvida. Olha, para mim, espírito é uma bola de luz, para mim. A Uhum. forma que a gente vê é porque eu preciso de uma referência física, tá? Então, Sim, por exemplo, a Fátima, como se apresenta para mim, é uma bola, é uma luz branca azulada que ela vem, vira uma bola e se transforma naquela mulher. Eu preciso daquela imagem. Então, sim, é por mim, mas é uma bola. Agora, esses seres inferiores se apresentam de forma animalesca, é porque eles se veem assim. Então, sim. fica aquela forma. Para mim, espírito é isso. Agora, não é esfumaçado. É que uns veem contorno, tem gente que vê um reflexo, cada um vê de uma forma, né? É, Acaba variando. eu vejo de olho aberto, olho É, fechado. Isso não é diferente para mim. É assim que funciona. entendi. Eu perguntei mais até porque na biografia do Divaldo Franco tem uma cena que é muito curiosa, né? Que ele fala que ele trabalhava, era um cargo público lá na Feira de Santana, se eu não me engano, que acho que era a cidade. E ele falava que o trabalho dele era atender as pessoas que chegavam no balcão, tocavam lá a campainhazinha e ele ia até o balcão. Só que tem um determinado momento que os chefes começam a ficar bravos, incomodados com ele, porque ele começava a levantar o tempo todo para atender esse povo. E na verdade não tinha ninguém, eram espíritos. E aí ele fala para a amiga dele, né? Ele fala: "Olha, por favor, você me indica quando for uma pessoa de verdade, física, encarnada, porque eu já não sei mais o que que é, quando que é pessoa, quando que é espírito." No caso dele, chega a um ponto tão mais forte que ele não nem dirige, né? Ele nunca dirigiu com medo dessa situação. Eu tenho, Uhum, mas assim, eu consigo distinguir quando é mais forte ou não. sim. Então, às vezes, por exemplo, o que acontece muito, estou num lugar, se eu estou percebendo uma coisa que está muito esquisito, cara, aí eu pergunto, você está vendo alguma coisa? Se tiver um amigo do lado, está vendo? Hum. Estou, então tudo bem. Não estou, então eu já sei que é. Então, Tem Fátima, alguma ajuda. coisa. Porque tem coisas que são muito esquisitas, cara, são muito bizarro, assim, porque mistura a concepção de eu, porque o perispírito é moldável, né? Então muda essa concepção de eu, aí ele se molda aquilo. Então é cada forma que, se eu contar, as pessoas aí que vão Desacredita. desacreditam, porque pensa que é assim. Não, cara. Aumento, por exemplo, se tinha um problema sexual, aumento do órgão reprodutor masculino ou feminino, ou dos seios, ou de alguma outra coisa. É, às vezes, porque falava demais, a língua fica preponderante. É, Caramba. é assim, às vezes, isso dos mais sofridos, há uma Sim, transformação naquele ser. O cheiro, é muito comum os cheiros mudarem de acordo com o nível, sei lá, espiritual, de frequência daquele ser, né? Então, entendi. para mim, assim, é a minha perspectiva, né? Não sei se é igual para todos. Claro, acaba variando. Fernando, você ficou conhecido aí muito mais na questão do Brasil todo pelas suas cartas, claro, né? Pela psicografia. Quer dizer, cartas suas não, né? Você também é como um carteiro, né? Não é Uhum. verdade? As cartas não são suas. Mas por esse seu trabalho de você fazer a psicografia. Quantas cartas mais ou menos você já psicografou? Você tem noção disso? Ano passado, o pessoal da casa levantou mais de 5.000 cartas. A gente, esse ano, com a pandemia, a gente tem nem ideia, tem que virar isso aí. Muita gente recebeu, porque não são só as cartas públicas. Muitas cartas que eu recebi também ao longo de trabalhos aqui, entregando. Então, o que acontece, então, é muita coisa. Então, assim, é muita Uhum. gente que foi ajudada, muita gente. Então, Sim, eu não sei, eu não tenho noção nenhuma. Aqui e entendi. fora. Hoje eu tenho amigos, por exemplo, tem uma história curiosa.
Essa é a primeira vez nas lives agora que estou me lembrando, eu queria dividir com vocês. Sim, sim. Eu tenho uma amiga que ela mora em frente ao campo de Barcelona, lá na Espanha, né? No Barça. No Camp E Nou. aí, Aham. eu fui lá, cara, é muito bonito. Conheci por causa da minha viagem com o trabalho do Gav. Claro. Pois bem, a primeira vez que ela veio, ela é brasileira e o marido era espanhol e faleceu. A primeira vez que ela veio aqui em Septiba, ela recebeu a carta, eles escreveram toda em espanhol. Eu Uhum. nunca tinha visto aquela mulher. Pois bem, Uhum. depois ela voltou de novo, e aí veio voltando, aí nos tornamos amigos. Teve um período da vida dela que ela estava tão mal que ela não conseguia dormir, tinha insônia. Aí ela vinha, Olha. eu morava foi um kitnet que eu levantei para mim, na época para a Thaís e a Laura, bem pequenininho, não tinha nem piso, era chão de cimento. Pois ela vinha, deixava de dormir no apartamento dela, lá frente ao Barça, para dormir na minha casa, dormia num colchonete no chão, cara. Que ela, eu só consigo dormir aí. E aí, Meu Deus. então assim, hoje ela tá bem, hoje já tem as coisas dela, tá organizando o escritório de advocacia dela, tá, Que enfim, legal. lá. Mas é umas histórias legais, porque além das cartas, hoje eu tenho ganho muitos amigos em função disso, né? Sim. Essa era até uma das perguntas que eu ia fazer. O que que você considera que seria o seu benefício de fazer esse trabalho? São esses amigos? São você, no sentido de você praticar essa caridade, de você levar a carta para as pessoas? Porque os malefícios você falou, né? Você encontra com os espíritos e às vezes é uma situação embaraçosa. Ah, Bruna, veja bem, eu divido o seguinte, como eu estudo psicologia e minha abordagem é psicanálise, a primeira coisa que eu precisei definir é, eu estou ajudando para tentar salvar as pessoas, para me salvar interiormente, como uma compensação de culpa, ou Sim, culpa na época da infância, né? Os pais separados, essas sim, coisas. Ou estou ajudando porque efetivamente eu quero ajudar. E eu cheguei à sim. seguinte conclusão: eu tinha os dois. E aí, a questão da ajuda, ela sempre foi forte, mas existia compensação também. Meus pais separaram, me senti culpado, aquela coisa toda. Fiz Uhum. análise, resolvi isso, e minha vontade de ajudar aumentou ainda mais. Só que aí, agora, terapeutizado, sabendo exatamente o que eu poderia ser para salvação ou não. Uma das formas que eu aprendi é: basta ser o que os outros querem que eu seja. Eu sou humano, então eu tenho o meu jeito de ser e eu vou ajudar como eu posso ajudar. Se quiser aceitar, Com bem. certeza. Se não quiser aceitar, porque o povo quer, Bruno, que eu seja um Chico Xavier. Sim. E aí atribui o jeito do Chico Xavier como iluminação. Mas às vezes é o jeito, a personalidade dele. É. Eu sou nordestino, eu sempre vivi na periferia, eu tenho um jeito de falar e de vida diferente, né? Mas é isso, eu acho que o que a melhor coisa que eu ganho é ver as pessoas felizes. É a melhor coisa que eu tenho. Uhum. Esse alívio, né, que às vezes você consegue trazer para as famílias. E não só, Sim, não só as cartas, tá, Bruno? Ó, sim. hoje, ano passado, esse ano, com a pandemia, não sei como é que é, mas ano passado foram mais de 15 toneladas de alimentos distribuídos diretamente para as famílias que precisavam, para cada cidade. Então, Legal demais isso. é um trabalho. E quando o pessoal fala que eu utilizo isso para mim, chega a ser ridículo, porque todo trabalho é tudo transparente, todo mundo pega, leva para a instituição, é fotografado, é registrado. Então, além das cartas, é um trabalho social. Quantas pessoas não conseguimos encaminhar para que está com dificuldade de operação, com amigos que eram médicos aqui e ali. Então, é um trabalho social de amor, graças a Deus, né? Sim. E aí que vem o ponto, né? Não precisa de mediunidade para fazer o bem, né? Não, não, de jeito algum. Não precisa de nada disso. De jeito algum. Perfeito. Fernando, eu vejo, né, até que no seu discurso, você fala com muita naturalidade essa questão da mediunidade. É uma intenção sua de, às vezes, desmistificar isso? Para não ficar tão, nossa, ele é médium, meu Deus.
Como é que é? Olha, eu sou assim, o pessoal sempre me pedia para eu não falar. Não fale, não fale. Mas eu sou teimoso, eu falava. E aí depois que você fica velho, né? Estou 43 anos, aí a gente não. Claro que eu tenho interesse de desmistificar. É óbvio que eu tenho. Mas também eu não vejo por que não desmistificar. Tudo aquilo que não é Uhum, esclarecido, ele dá pauta para o erro. Então você perfeito. precisa esclarecer as pessoas. É a forma que eu percebo aquilo. Então, é isso. Toda vez que eu chego no trabalho de carta, eu digo, olha, o que eu errar é meu, o que eu acertar é do espírito. Porque as pessoas pensam que nunca vai haver erro. E o erro acontece o Uhum, tempo todo, faz parte da mediunidade. Então, essas com coisas eu certeza. vou desconstruindo e tirando essa ideia de santo. Ah, chega, cara, a pessoa às vezes me vê como um santo. Não, eu sou um homem determinado para ajudar as pessoas. Isso não faz de mim um santo. Legal. Isso não faz de mim um santo. Nunca fez. Sim. É um trabalhador, né? Fernando, pergunta para a gente praticamente encerrar essa parte mais de mediunidade. Quem mais te assusta? Os mortos ou os vivos? Os vivos que não sabem que ainda estão mortos. Porque Olha só. eles acham que estão vivos, mas morreram. Se alimentam de maledicência, se alimentam de julgamento, se alimentam da maldade, se alimentam da dor, do medo, da angústia, da vaidade, da presunção, da corrupção. Morreram estando vivos. Então esses me assustam, esses são covardes. Os espíritos não, os espíritos eles vão chegar e são muito verdadeiros. Eles já chegam e falam, não gosto de você. Eu acho você assim, assim, assado. Eu vou dizer, tá bom, eu sou ou não sou. Então, outros já chegam, eu gosto de você. E tá bom. Que Então eles legal. não mentem, né? E os humanos mentem muito. Mentem. Fernando, vamos falar um pouquinho da Fátima. Antes da gente falar da Fátima, a gente recebeu algumas mensagens aqui, ó, do Léo Radfeld. Melhor ainda é ajudar as pessoas junto com o Fernando, deve ser algum amigo seu, conhecido. O Jean Dantas, só li maravilhas na carta da minha mãe. Olha que legal. Temos umas mensagens aí do pessoal, se você quiser dar um oi. Um oi para todos, que não dá para ver tudo, eu tô sem óculos, tá? Eu tô sem Ah, tá bom. Mas tem... tá. Tô te guiando aí, o pessoal tá mandando muitas mensagens. Vamos falar então um pouquinho da Fátima. Quem que é a Fátima? Como é que é esse espírito? Ele é muito elevado? Ele está num momento médium? Você consegue conversar com ele ou ela só se manifesta nos momentos da mediunidade? Como é que funciona? Olha, a Fátima, ela me preparou quase 15 anos para começar o trabalho das cartas. Eu só fui ver o rosto da Fátima depois que eu completei 30 anos de idade. Nossa, Antes eu não conseguia. E ela me falou que a minha frequência era muito baixa, porque ela tem que baixar a frequência vibratória dela e eu tenho que me elevar. E eu não conseguia me elevar nem um entendi. ponto de perceber o rosto dela. Então, Caramba, a partir daí é que facilitou mais a comunicação. Ela me preparou para isso, para eu não ser dependente dela. Ela conversa, ela me sugere, mas eu não sou dependente dela. Eu não vou, tipo, eu vou ajudar ali, faz o que é que tu acha. Não, é isso, eu vou fazer. E ela me sugere, mas não controla, é sugestão. Então, para mim, é um ser de um grau de frequência muito, mas muito grande, que tem uma função de trazer uma espiritualidade mais desconstruída, aberta, uhum. para fazer as pessoas compreenderem melhor os que não são vinculados a nenhuma doutrina ou religião. Sim, E pela experiência que ela teve encarnada, né, como uma filósofa, ela me desconstrói muitas coisas. Muitas. Eu me lembro, por exemplo, passei minha vida estudando no Espiritismo. Quando fui fundar a uhum. filosofia de Fátima, eu decidi, eu não vou estudar o Espiritismo para focar na filosofia de Fátima. E aí, Certo. quer dizer, ela sempre me falou isso, ela respeitou. Eu poderia ter escolhido o catolicismo, poderia ter escolhido a Umbanda. Ela nunca fez alusão que era melhor ou pior. Só me disse assim, olha, as janelas, ou as religiões, são janelas para observar o céu. Você pode até mudar de janela para observar melhor, mas o céu vai continuar lá do mesmo jeito. Então, ame, ajude as pessoas. Tua religião é o outro, cara, vai lá. E uma curiosidade também.
Aham. As pessoas acham que brincar é sinônimo de não ter seriedade, de não ter evolução espiritual. Uhum. E isso não é verdade. Então, quer dizer, eu não preciso estar numa casa religiosa, sério o tempo todo. Eu posso rir, brincar e mesmo assim estar sério. Os espíritos iluminados que eu vejo riem, me dão esporro, brincam comigo, entendeu? Ó, o Aloysio Fonseca é o mais safado, ele sempre escreve por mim. De vez em quando ele passa, eu estou É. treinando, aí ele fala assim, olha, essa pochete não sai do lugar. Ele brinca com minha barriga. Essa pochete não sai do lugar. É uma forma, porque na Que hora que eu... legal. eu vou rir, eu relaxo. Sai da tensão, sabe? Sim. E Fátima falou para mim que existem duas formas de você elevar o pensamento. É você pensando em coisas boas como Jesus, ou você rindo. Então, Olha, eu tenho mais facilidade rindo. que bacana. Não sabia dessa parte, olha aí. Às vezes a gente fica condenando o riso, né? Que é o que você falou, de parecer que não tem seriedade. Fernando, e fala um pouquinho da filosofia de Fátima, né? A principal frase, né, que eu vejo que a nossa religião, né, ela fala, a nossa religião é o outro. Fala um pouquinho da filosofia de Fátima. Ela é uma filosofia, ela não é uma religião? O que que seria? Ela foi registrada no Rio, junto com a Casa de Fátima, como uma filosofia religiosa. A sua ideia central é de uma filosofia de vida, aonde tem duas bases: ações sociais, Sim, caridade, sim. e estudo da filosofia para desconstruir, desde Santo Agostinho, Schopenhauer, Platão, Aristóteles, John Locke, etc. Você desconstruir com a filosofia. Só que existe um viés religioso, porque a gente tem crenças. Só que essas crenças não são da filosofia de Fátima. Por exemplo, eu acredito na imortalidade da alma, mas a Sim. filosofia de Fátima, ela não tem uma crença específica. Aqui nós temos ateus, católicos, evangélicos. Tem pessoas que não acreditam nisso, porque é uma filosofia Sim. para a vida, para ajudar agora. Então, como tem esse viés de crença, eu diria que é uma filosofia religiosa, como ela foi registrada aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que depois da Umbanda Entendi. é a segunda religião, ou filosofia religiosa, como é que foi fundada, né? Fundada. Fundada no Rio Uhum. de Janeiro. Que legal. E no Brasil, né? Acho que a única religião brasileira seria a Umbanda, né? Eu não desconheço. Se for, então a filosofia de Fátima é a segunda. Ai, que legal. Muito bacana. E quais são esses trabalhos realizados aí na Casa de Fátima, né? Você falou, tem uma questão das cartas, tem a questão das ações sociais, acho que tem um trabalho com artes marciais aí, que eu vi alguma coisa assim no site. Como é que é? O que Cara, mais tem aí? nós temos mais de 300 famílias cadastradas que recebem ajuda aqui pelo pessoal da casa, né? Há muito tempo fazem isso. Então, desde as cestas básicas, a ajuda de roupa, a cursos profissionalizantes, curso de fotografia, curso para fazer bolo, curso de pintura, curso de outras coisas. A gente quer trazer também um curso para... Eu estou falando assim, mas não depende de mim, eu sou um membro, eu sou fundador e membro. Tem a diretoria, tá? Sim, Que eu não me envolvo com isso. lógico. Então, Quantas pessoas? a diretoria é composta por 5. Presidente, Legal. vice-presidente, 2 secretárias e uma tesoureira. Legal. Só tem mulher mandando. As Fatiminhas. Só. E mulheres com personalidade. Legal. Então, tem esse trabalho que a gente busca colocar os cursos. Tem arte marcial para as crianças, tem curso de filosofia para as crianças. O que mais? Tem tanta coisa que está fazendo. E agora, a gente está lutando para colocar uma creche. Por quê? Eu não sabia disso, descobri agora há pouco. Existem as creches comunitárias, que quando é Sim. reconhecido pelo CRES, a prefeitura paga por cada criança que está lá cadastrada, né? Então, a gente fez um cálculo por cima, nesse valor, nós podemos, a 100 crianças, por exemplo, podemos dar emprego a 25 pessoas do bairro. Nossa, Então, que lindo. e vamos ajudar 100 pessoas. E ainda vai ajudar nas despesas da casa, porque os membros não pagam coisas para casa, né? Então, Sim. é virar uma casa de referência para ajudar. E aí,
nas quartas à noite e nos sábados, tem um trabalho de filosofia de Fátima, dos estudos. Que legal. Tá se tornando uma casa cultural, uma casa de estudo, né? Tá Sim, sendo, e acho que é uma referência aí para Sepetiba, né? sim, sim. É cidade ou é bairro? É um bairro, é um bairro. É um bairro do Rio. Porque Legal. os bairros, mas é em São Paulo também, né? Os bairros são gigantes. Aqui, Gigantescos. ó, aqui em Sepitiba deve ter agora 80 mil moradores. Tem comunidades ali que tem, nossa, meio milhão de pessoas, às vezes morando. É muita gente, né? É muito, muita gente. E vocês têm projetos para expandir a casa além dessa questão aí da creche, por exemplo, fazer uma outra unidade, ou vocês conseguem atender mais famílias? Está difícil isso? Como é que está a situação da casa hoje? Olha, existe uma filial no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Pedro Osório. E existem 65 grupos de estudos da filosofia de Fátima em 65 cidades espalhadas pelo país. Então, Legal. a ideia é que esses grupos se transformem em casa. E qual é a nossa ideia? A nossa ideia é pegar aquelas casas desocupadas da prefeitura, que normalmente são espaços de drogadição e prostituição, e adotá-las. Então a gente fica por 10 anos, mas com o registro da Casa de Fátima, com filial, tudo registrado, que aqui tem CNPJ em tudo, e a gente transformar uma Sim, casa de apoio à população, com ajuda à população carente. Imagina isso ser repetido em 65 cidades. É muita gente que vai ser ajudada. Aí nós temos hoje na Espanha, Portugal, França, Japão, Argentina, tudo já tem grupos. E em Lisboa está se montando agora uma casa agora. Na, na, puxa, na... que legal. Está expandindo. Fernando, chegou uma mensagem aqui da Adriana Mendonça. Fernando, cartas online através de lives, você acha que pode acontecer ou é algo muito difícil? Eu vou falar por mim, Bruno. Eu não faço. Eu acho que Uhum, as cartas têm um valor terapêutico. Lá você olha, você sente. Quando acaba as cartas, eu abraço todo mundo que estiver lá. Então há um valor terapêutico. Eu acho que a distância perde esse valor. Eu não pratico, mas não julgo quem perfeito. os pratique, tá? É, eu concordo. Eu acho que às vezes acaba, sei lá, não é banalizando, mas torna uma mediatização total, né? Perde talvez a Vulgariza, essência. né? Vulgariza no sentido de daqui a pouco tá assim, minha carta não veio minha, sabe? Uhum, Vulgariza no é. sentido de deixar uma coisa vulgar, sei lá, não sei explicar. Não, eu respeito muito o trabalho. É como o pessoal fala assim, Fernando, me dá uma carta aí de fulano. Se não posso ser leviano, não é assim que ocorre. Não é. Eu vou pedir, trazer, não é assim. Então você me desculpa, Sim, eu falo com franqueza, eu digo. sim. Você já recebeu cartas para sua família? Não, Não, nunca foi beneficiado. não, eu não sei, eu acho que deve ter um complô lá. Família de médio não. Eu já Não percebi, recebe. eu já percebi parentes meus, de pessoas próximas, já descrevi, não foram necessariamente cartas, mas já pude escrever, falar, né, e consolar com outras mediunidades além da carta. Sim. Fernando, o que que é caridade para você? Caridade foi um nome muito associado à questão religiosa, mas é mais que isso. É estar no outro, é olhar o outro. Não é só dar comida, é promover que ele se desenvolva. Mas também uma pessoa com fome não tem como se desenvolver. Então, eu acho que é assim, se colocar no lugar do outro, de forma real. Isso é caridade. É, até se mistura talvez um pouco com empatia, né? Sim. Porque se você não se coloca no lugar do outro, você não vai entender, bicho. Você não vai entender. Você precisa colocar isso sem julgamento. Eu trabalhei muito tempo como músico no Rio, em boates LGBT. E quem me ajudava demais na noite, coisa que eu não sabia, eram drag queens, travestis, é, o pessoal que ia, o público de lá, meninos e meninas homossexuais. E assim, você não, seu contato, por exemplo, com um travesti, você precisa se destituir do preconceito para entender.
E olha, cara, e quando você olha, o que você vê de beleza, então quer dizer, Sim, aí você vê uma população preocupada porque tem um órgão ali, talvez que não está na função do que ela gostaria, que é certo ou errado, mas existe um ser completo, vivo, te ensinando e que você não está prestando atenção, cara. Então, assim, pô, de repente a minha caridade muitas vezes era escutar. Eu sentava no intervalo, ficava lá, na Mendes Sá, que era na Lapa, todo mundo lá, eu estava lá sentado, orando. E às vezes Fátima próximo, cara. Você não tem essa é. história. Fátima não julga, pô. E aí vinha, sei lá, mesmo fazendo um programa, tá? Travestis fazendo programa, sentava do lado, e porra, Fernando, eu não tô legal. Aí falava, e eu ouvia, abraçava, dava beijo no rosto, força, cara. Acho que isso é caridade, sacou? Isso é Com caridade. certeza. Então, eu vou te falar Para uma coisa, não sei se vai vocês. ser polêmico. Eu prefiro os Pode que falar. fumam, prefiro os que bebem, prefiro os que falam palavrão, prefiro essas pessoas, mas que faz caridade, do que os que não bebem, não fumam, não falam palavrão, mas não faz nada por ninguém, não ajuda É. ninguém, né? A estética, né? Acima de tudo. Os caras não vale tanto. Fernando, a gente tem aqui algumas mensagens, ó. Você já recebeu cartas de pessoas que nunca tiveram em reuniões? Sim, né? Sim, Sim. Pode uma pessoa receber mais de uma vez as cartas? sim, Sim, então, foram perguntas aqui, eu não citei o nome, tá? Foram tá. do Emerson Lemos e da Bilu Teteia. Aqui, ó, já até o pessoal já está respondendo aqui, ó. Algumas pessoas já receberam mais de uma carta. Vamos seguindo aqui. E nesse ponto ainda sobre caridade, na sua opinião, o que que é mais adequado? A caridade ela tem que ser divulgada ou numa questão de incentivo para mostrar que as pessoas precisam, é importante fazer isso porque ajuda tais pessoas, ou na sua opinião, o que uma mão faz a outra não deve saber? Tem dois caminhos. É uma excelente pergunta. O dinheiro é meu, então eu não tenho que mostrar. Mas aí Sim. eu pedi doação de alimento dos outros, não foi? Então eu tenho que prestar Uhum. satisfação aos outros. Então, eu estou numa reunião, todo mundo deu alimento, aí, pô, eu tenho que mostrar para onde foi dado. E acabo inspirando outras Sim. pessoas. Agora, se é meu dinheiro, aí é outra coisa. Aí eu acho que deve ser uma coisa minha, sem ninguém saber. Eu penso dessa forma. Sim. Eu até faço essa pergunta até para o lado mais pessoal aqui. Uhum, No comecinho da quarentena, a gente fez uma ação aí pedindo para que as pessoas doassem, se chamava campanha Nota 10. O pessoal pegou demais a ideia. A gente conseguiu comprar aí alimentos para mais ou menos 103 cestas básicas. E eu tive uma dificuldade com isso, porque eu tirei fotos do pessoal, né, entregando as cestas, uhum. e depois veio uma amiga minha, veio falar, olha, Bruno, pense nessas pessoas que estão recebendo, não é, elas podem ficar constrangidas, não é errado isso, não sei o quê. Mas não sei se seria um politicamente correto ou não, mas eu tirei as fotos do ar porque eu pensei, talvez poderia de fato constranger essas pessoas, né? Eu acho que tem várias coisas. Pode constranger? Sim, pode. Mas tudo tem vários lados. Por exemplo, olha, eu quero tirar uma foto para mostrar que foi doado, isso aqui. Você permite? Você gostaria? Você não é obrigada. Não, não gostaria. Tudo bem. Gostaria. O que acontece quando gostaria? Não sei aí em São Paulo, vou te falar no Rio. As pessoas que Uhum. aconteceram isso, que já a casa publicou alguma foto, aí o pessoal olhou e fez, meu Deus, eu vi que ela não tem roupas, né, boas. Posso doar? Pode. Eu dizia, ó, tem mais, ela não tem geladeira. Opa, vou pegar uma usada. Acabava que ela recebia muito mais ajuda, porque o que não é visto não é lembrado, e aí as pessoas não ajudam. Pode ver que se você alguma pessoa aparece e vê, um monte de gente quer ajudar. Então é relativo. Eu concordo com a fala que não deve expor, mas também existem outros lados que devem ser discutidos para melhor realizar. Perfeito. Fernando, a gente teve um episódio aí que foi um pouquinho chato, lá para outubro do ano passado, que foi o caso do Fantástico, né? Vou explicar para quem
não sabe dessa história, o Fantástico fez uma matéria de mais ou menos uns 10 minutos, colocando o Fernando, né, colocando como se fosse um farsante, né, de que suas cartas, as informações que chegariam nas cartas vinham a partir das redes sociais. Que ele então, antes de escrever todas as cartas, ele acessava o Facebook das pessoas, das cidades, coletava as informações, gravava na cabeça todas as informações, todas as cartas, né, mais ou menos umas 6, 7 cartas, e depois tinha isso aí como um benefício. Porque na hora que ele fazia os eventos nas cidades pelo Brasil, ele ganhava com a venda de livros e com a cantina. Essa matéria ela teve mais ou menos 1 minuto. O Fernando teve espaço para comentar de exatamente cravados 1 minuto e 1 segundo, né? Então a matéria teve 10, o Fernando teve 1 minuto e 1, totalmente picado, Uhum. que às vezes até não deixava completar a frase totalmente. E o que mais que eu ia falar que até deixei de marcar aqui? No final, no geral, você é um farsante que você gosta de se aproveitar das pessoas. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Fala aí, Fernando. Olha, cara, nada que você realize não vai haver pessoas com opinião contrária. Só que hoje nós temos uma mídia que é completamente tendenciosa. Uma mídia, desculpa falar que seja jornalista, mas muitas Sim, das mídias grandes são vendidas, tem matéria paga. Então essas coisas acontecem. Então, o que ocorreu de fato? Houve uma denúncia. Foram pessoas que eram voluntárias da casa, que receberam carta, que incorporavam, que participavam dos trabalhos. Quer dizer, se eu for charlatão, elas também são, que elas participavam dessas atividades. E outra coisa, se passou sim, 2, 3 anos trabalhando comigo, deixou de ser vítima para ser cúmplice, porque participou de toda essa situação ruim. Então, e expôs centenas de milhares de voluntários pelo país. Bem, a crítica é plausível, julgar não. E foi feita uma denúncia de que ocorria isso. Como é que é feita a denúncia? Qualquer pessoa pode fazer denúncia, Bruno. Vai na polícia e faz a denúncia. Só que eles têm que pesquisar. Só que essa denúncia é de fevereiro do ano passado. Já era para ter sido arquivado, ó, porque não tem provas. entendi. Eu não sou rico. Meu Deus, dá até vergonha de levantar o dinheiro que eu tenho no banco. Então, eu não sou rico, estou com meu Celtinha 2003, moro no mesmo bairro. Pediram para falar com os vizinhos. Aí, quando vai para o Ministério Público, porque aí o delegado tem que fechar e mandar para o Ministério Público. A função do delegado é levantar isso. Qual foi o problema? As pessoas envolvidas não sei quem se envolveu com isso, pegou o inquérito e mandou para tudo que é casa espírita do Brasil. E aí, só que aquilo é um inquérito assim, ó, eu estou fazendo uma pesquisa. Eu não quero nem saber a opinião do Fernando Bem. Eu vou primeiro saber. Se tiver elementos, vira um processo. Se tiver elementos, qualquer coisa que gere realmente uma dúvida, não é que comprove. Sim, Nunca virou um processo. Nunca. E já era para ter sido arquivado há muito tempo. Porque o Ministério Público já pediu arquivamento. Só que entrou na quarentena e as delegacias pararam, essa de internet parou. Eu estou esperando voltar para confirmar o arquivamento devido. Foi isso. Então, termos utilizados como farsante, não sei o quê, foram muito pesados para uma coisa que não existia. Agora, isso é sobre a matéria. Então, é uma grande. Ele pegou a opinião de 2, 3 pessoas e tal. Eles não pegaram a opinião das pessoas que receberam carta. Tem mais de 5 mil que gostaram. Eles não. Eu posso falar uma coisa? Não sei se deveria falar. Tem uma pode pessoa falar dele. que gravou, que até passou nessa matéria aí, que eu peguei o endereço que estava na lista telefônica. Pois bem, ela Uhum. fez um vídeo, a senhora, falando de mim. Com 1 minuto de vídeo, um pouco minuto de vídeo, ela diz que nunca morou lá. Quando passa mais 1 minuto, ela fala, não, eu morei lá com meu filho. Ué, então se morou, a carta Alguma coisa tem não aí. está errada, essa carta. Então, mas o delegado, ele precisa daquilo. Estava na onda do João de Deus, vamos lá e vamos brincar de bololô. Mas não está correto. O que é que eu vou te falar do que houve de problema com isso? A sorte é que eu moro num Isso. bairro que me conhece. Porque Uhum. senão, a escola base em São Paulo
pessoal foi chamado de estuprador. Quase morreram as pessoas. A família Seshimoto, eu esqueci o nome. Quase morreram. Eles processaram Verdade. o programa, o mesmo programa, ganharam R$ 1.350.000. Então, Nossa. só que aí eu fui na faculdade, eu fui hostilizado, eu fui ofendido. Eu perdi todos os patrocinadores, eu tinha 2 programas de rádio. Eu perdi todos os patrocinadores, deixei de trabalhar com a rádio. Eu tive que recomeçar sozinho. Qual é a minha sorte? Quem ajuda é ajudado. Então, eu tive que comer, minha família teve como segurar a onda. Iniciei logo um trabalho como fotógrafo para poder me virar. Acho que isso foi em outubro, não foi, acho que foi no final de Foi. outubro. Foi em outubro. Dia Então, 6. no início. Então, assim, é isso que ninguém comenta. Então, eu estou aguardando gentilmente algumas diligências, algumas coisas, para solicitar um direito de resposta, porque direito de resposta digno. Mas, se não fizerem, a coisa foi tão armada, me permita, que nenhum outro meio de comunicação seguiu isso aí. Somente o É. Jornal Globo, que é daquele coisa da Globo, só o jornal, e alguns outros jornais, não sei se é Catraca Livre, algumas outras coisas. Mas meio de comunicação televisiva, nenhum outro. Porque sabe que não tinha base jornalística, tinha que ver os dois. Você se sentiu injustiçado? Eu, Quais seriam os adjetivos que você poderia usar depois que você assistiu a matéria? primeiro eu pedi para perdoar, porque eu conheço o meu povo aqui. O povo. No outro dia o pessoal queria ir lá na Globo, queria fazer tá na frente. Tô te falando. É um Olha. bairro periférico, pô. O pessoal veio tudo de moto aqui, do seu Fernando, que coisa é essa que fizeram com o senhor? Foram com tudo. E assim, eu me sinto porque o jornalista falou que a matéria ia ser justa e a matéria já estava pronta. Eu me sinto porque foram 20 minutos de gravação, só me deram cortezinhos, que você falou que chegou a 1 minuto. Então, eu me Um sinto. minuto. Mas, assim, a justiça, ela tarda, mas não falha. Uma das pessoas que esses dossiês foram criados, pelo que eu saiba, pelo menos 2 pessoas criaram e espalharam pelas instituições espíritas. Um deles está com a prisão decretada para setembro, por formação de quadrilha, Eita. e por improbidade administrativa. Então, assim, a justiça tarda, mas não falha. Isso, o programa de TV lá não fala. Então, eu me sinto, mas eu não queria estar na pele dessas pessoas. O Uhum. preço vai ser muito alto para elas. Verdade. Fernando, a gente já vai caminhando aí para faltando 7 minutos, né, Que para a gente pena. encerrar a live. Que pena, o papo tava bom. Para quem não acompanha muito lives, né, a gente tem que respeitar aí dentro de 1 hora, porque senão o Instagram derruba a gente Deixa não eu lhe consegue nem fazer, dar tchau. deixa eu lhe fazer uma Hum. proposta. Sim. Eu ainda vou ter tempo, pelo menos uns 30 minutos, para começar a minha aula. Se você Ah, legal. quiser, se você quiser parar um pouquinho e depois continuar, eu também topo. Vamos. Então tá bom. Vamos sim. Então vamos encerrar essa live aqui, né? A gente já chegamos aí em 53, 54 minutos. A gente encerra, eu já vou começar, te chamo de novo e a gente termina esses mais uns 20, 30 minutos aí. Fechado. Valeu, obrigado, gente. A gente já volta. Voltamos. Voltamos ao vivo em definitivo para todo o Brasil. Vamos lá, o pessoal vai estar chegando aí, ó. O Fernando já entrou, já vou chamar aqui para não termos convite feito. Legal, deu certo. Deu certo. Fernando, a gente estava falando aí sobre essa matéria do Fantástico e o que você tirou de aprendizado com tudo isso? Quais foram os seus maiores aprendizados? Tem uma coisa que eu não falei, né? Eu adoeci também, porque eu sou pernambucano e a gente aprende no Nordeste a valorizar muito a honra, o nome. Então, eles estragaram meu nome ali, né? Então, eu tive 2 coisas muito graves de doença, que foi Uhum. angústia, ansiedade, eu tive uma síndrome de pânico, né? E tive também depressão. Passei aí
7 meses de tratamento, tomando remédio, fazendo tratamento psicológico para lidar com essas coisas. O que eu aprendi? Eu aprendi que o Chico Xavier estava certo. Tudo passa. E eu estou num caminho de uma curva. Primeiro veio a mentira. Foi lá em cima. Agora está passando. Porque mesmo que falte algumas coisas para amarrar o fechamento, as pessoas estão vendo que aquilo não tinha sentido nenhum. Só quem quer machucar mesmo que usa isso. Então, eu aprendi isso, aprendi a ter mais coragem para enfrentar meus adversários, no sentido de que eles vão fazer de tudo para defender suas ideias e me destituir daquilo que eu quero. E eu tenho que ter coragem também de não me calar para tudo, e informar as pessoas também o que está acontecendo. Isso eu aprendi. Porque, o que eu aprendi no Espiritismo? Bom, fique calado, não diga nada. Deus vai fazer por você. Como se Deus fosse meu capanga. Não estou falando, né? Não fale Sim. nada. Não. E aí, os nós bons calados, os maus começam a zoar, meu amigo. O mal está zoando. Então, aprendi a dizer respeitosamente, para não perder a minha paz, mas informar para as pessoas interessadas a verdade, para que essa verdade se multiplique, para que as pessoas tenham conhecimento dela. Eu acho que tem, sim, acho que tem dois pontos, né? Também tem aquele ditado, quem cala consente. Às vezes, se você deixa isso aí aberto, fica complicado, né? As pessoas já começam a criar, mas você viu que ele não falou nada? Você viu que ele nem respondeu, nem, né? Eu acho que Eu isso é acho. um perfeito. Eu Eu acho acho. que pode falar, pode falar. Não, desculpa. Não, eu digo, eu acho que a gente não tem que revidar, não dar o troco nessa mesma moeda, né? Não Sim, precisamos ser baixos, mas acho sim, que é necessária a verdade. sim, eu também acho. Também Legal. acho. Fernando, agora você está numa nova empreitada, né? Agora você está aí como pré-candidato, que pode falar? Isso, Pré-candidato a vereador. isso. Pré-candidato a vereador pelo PTB, a vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, de onde que surge essa ideia, e aí a gente vai, a partir daí a gente vai conversando. Vamos lá, deixa eu tentar. Eu sempre achei que política era errado. Tipo assim, médium e política não dava certo. Só Sim, que eu confundia politicagem com política. Politicagem é uma coisa, política é outra. Tudo é política. Tudo é política. Só é que eu te falo verdade. isso, toda vez que você deixa de se preocupar só consigo para se preocupar com o outro, isso é política. Então, caridade é política. Então, eu sempre fazia, mas não sabia que era. Então, nessa perspectiva, eu já realizava, só não queria. E aí, a gente fez uma live, uma pessoa perguntou se eu não ia me candidatar. E aí eu falei alguma coisa, no mesmo dia depois, foram centenas de e-mails. Cara, faz que eu te apoio, não sei o quê, dará. E aí, quando eu fui consultar a Fátima, eu fui orar, fui consultar. Isso é muito engraçado. Que eu falei para ela, todo cheio de dedo, né, que eu não acreditava. E ela, por que não? Por que não? Por que não realizar? Sabe? Tipo, ela fez uma cara como se fosse assim, cara, já você deveria ter feito porque você não fez, né? Demorou! E foi quando ela me explicou. Você já foi político. Isso eu nunca falei. Tá? Tô falando Uhum. agora com você. E ela me explicou. Teve uma vida que você foi político. Você chegou a um cargo importante na política da época, né? E você não cumpriu bem esse papel. Por isso a questão da mediunidade também. Só que Uhum. você está maduro, Fernando. Você está seguro. Você não se deixa envolver por coisas ruins. Você quer ajudar as pessoas. E aí ela me contou algumas histórias, uma historinha que eu não vou contar agora, mas para resumir assim, quem deveria realmente estar fazendo agora a política, que se preparou no mundo espiritual, só para isso, não está cumprindo, não está querendo ir fazer. E como eu estou preparado, então se faça, vá ajudar as pessoas, vá Legal. fazer as pessoas. Tem uma coisa muito interessante que o pessoal comenta assim, pô, Fernando, teu partido é o PTB.
do presidente Roberto Jefferson, que foi envolvido com um escândalo. Sim. Ah, não vou te apoiar por causa disso. Aí teve um colega meu, ele é até homofóbico, eu conheço ele, mas ele é homofóbico. Se vem cá, se teu pai for homossexual, você vai dar o seu fiofó por causa disso? Ele, não, não vou dar. Se De seu forma alguma. chefe for assassino, você vai matar por causa disso? Não. Gente, eu não estou aqui julgando ele. Tá? Eu não estou julgando o Roberto Jefferson, porque eu não sei. Tá? Não sei. Sim. Não quero me envolver. O que eu sei é de mim. O que eu sei é a minha vida. O que eu sei é o que eu realizo para muitas pessoas desde sempre. Então, é isso que as pessoas têm que entender. E outra coisa, foi o partido, outros partidos eu conversei, perguntaram logo, qual é a sua religião? A senhora, eu expliquei e tal. Ah, você é espírita, você é macumbeiro? Não quero. Só se for evangélico ou for católico. Tá? Sim. Então, a PTB me acolheu, me respeitou. Tá? A filha do Roberto Jefferson ligou para casa aqui, falou com o pessoal. É um respeito tremendo, não tem exigência, defenda o que você quiser, o espaço é seu. Então, quer dizer, eu estou sendo respeitado. Tem uma nominata também, que eu não preciso de um número de votos tão grandes assim. Então, tem um monte de Uhum. coisas que está dando apoio. Então, essa coisa do partido também, as pessoas não têm conhecimento e falam bobagem. Ou que eu estou apoiando o Bolsonaro, ou que eu estou apoiando o Lula. Gente, eu estou apoiando o povo. Tem gente morrendo de fome na rua, senhoras nos abrigos fedendo a xixi, sem ter apoio, gente sem ter emprego. Eu quero trabalhar por esses excluídos. E ponto. E eu preciso de um partido para estar lá. Então é isso. Mas sobre voltando à questão da Fátima, isso ela me deu e me dá total apoio. Ela acha que o meu Sim. ponto psicológico é que eu errei muito outra vida, eu fico com medo de errar de novo na área da política. Mas ela disse que isso não. Eu já estou pronto para fazer esse trabalho, que eu não me preocupo com isso. E ela especificou, quer dizer, acho que lembrar você não Sim, vai lembrar porque a gente não tem acesso, né? Mas não, ela falou qual foi o período, se foi no Brasil, se não foi, se você quer não falar sobre foi. isso ou não. Não, ela não deixou claro qual foi o país. Não foi. Ela disse que eu fui senador. Então, Entendi. essa função, ou era uma função parecida com o senador. E eu não cumpri bem, porque foi por Entendi. indicação. Então, foi por incursão, não por votação, né? Naquela época. E eu não cumpri bem o papel. Então, eu Entendi. me senti culpado. Isso ficou na minha cabeça. Mas eu Sim. não. Hoje eu estou tranquilo, eu não lembro, não sei disso, não tenho lembrança dessas coisas. E deve ter sido isso mesmo. Eu estou de boa, cara. Eu estou feliz. Olha, a política está me ensinando uma coisa, Bruno. Hoje Aham. mesmo veio uma mulher no Facebook me chamar de charlatão, que não sei o quê, que blá, blá. Aí eu mesmo respondi, que eu nem mexo no Facebook, eu respondi para ela: eu te Aham. amo, eu te perdoo, vem para cá que eu vou te dar Legal. um abraço. Aí a mulher depois, pelo amor de Deus, me desculpa, Fernando, isso aqui. Então, a política está me dando um aprendizado nessa essa troca que eu não tinha. Isso é novo para mim. Que bacana. Fernando, temos uma pergunta aqui, ó. Tá Bolonha. Fernando, sabemos que a política é suja. Acredita que conseguirá ser um bom vereador, considerando as politicagens que há no meio? Entendo que você pode fazer isso, mas os outros. Aí ela falou os outros sim. Acho que não sei se seria os outros não. Acho que ela se confundiu aqui. Dá para fazer, não dá? Cara, olha só. A religião é muito mais suja, Bruno. Uhum. Eu já cantei essa pedra há um bom tempo. Existe muita politicagem. Se você não fala, ou não diz, ou não age como eles querem, tu não presta mais. Isso aí acontece. Tem muita gente Uhum. realmente ganhando dinheiro com isso, em Sim. congressos, em coisas. Tem muita gente, várias religiões, com dízimo, com não sei o quê. Tem, e não vejo esse pessoal aparecendo nos programas de TV. Parece que o dinheiro nivela quem eles podem falar ou não. Agora, Sim. tem sujeira na política? Tem. Mas veja bem, vou seguir a linha de raciocínio dela. A oportunidade de vereador para legislar. Legislar leis municipais e fiscalizar o executivo, que é o prefeito. Muito bem. Então, eu chego lá, são 51 vereadores no Rio de Janeiro, havendo essa hipótese de chegar lá. E aí eu vou lançar um projeto
que ajude a criar abrigos de mulheres que foram vítimas de violência. Sei lá, Sim. algum que facilite. Aí, a maioria não concorda. Tá bom, eu pego aquilo, ponho a boca no trombone, os vereadores que não concordaram para ajudar as mulheres violentadas, e milhões de pessoas vão saber que eu vou dizer nas minhas redes sociais que eu sou desse mesmo. Então, eu posso não conseguir a lei, mas o pessoal vai ter pelo menos ser ouvido. Não é melhor colocar uma pessoa, eu não estou pedindo voto, eu estou dentro da hipótese, não é melhor Claro. colocar uma pessoa que pelo menos vai tentar do que uma que não faça nada? Uma coisa é certa, eu Uhum. posso não conseguir muita coisa por os outros não quererem, mas eu vou ter um coragem, eu tenho, velho. Coragem eu Uhum. tenho. E Isso é transparência eu ótimo. tenho. Então, é isso. Fernando, e a gente tem, lógico, né, a política, por ela estar um pouco suja, né, por outras pessoas, a gente acaba tendo muitas críticas, mas e muitas vezes por conta de políticos que não têm projetos, né, não têm nem ideia, nem onde quer atuar. Quais são suas ideias? O que que você pensa? Você falou que quer ajudar o povo, mas mais especificamente, o que que você pensa assim? Tem alguma noção? Veja bem, toda a minha experiência, eu sempre morei na periferia. Então, a minha experiência é nesse olhar que eu tenho. Mas eu penso assim, Uhum. você não pode defender só o trabalhador se você não der condições boas para o empresário, de diminuir os tributos, ou de dar qualidade para que ele possa efetivamente, com menos impostos, trabalhar melhor e dar condições de prestar os empregos. Mas verificar algumas coisas que nos faltam. Saúde. Aqui no Rio, por exemplo, tem OS. As OS são terceirizadas, que em vez de ter os médicos que são efetivados pela prefeitura, elas são terceirizadas. E aí, por exemplo, como aconteceu com o Whindersson, que é o governador aqui, milhões que ele pagou para as OS, que aquilo gerou um grande espaço para a corrupção realmente, para desvio de dinheiro, que já foi Sim. comprovado, e que poderia ser destinado a médicos que estão ali ajudando diretamente com a questão da pandemia. Então, essas questões, as questões de ajuda direta, a, a questão do racismo, a violência contra a mulher, a, as questões também relacionadas ao LGBTQIA+, trabalho de assistência social de uma forma geral, né? Esse é meu olhar primeiro. Agora, claro, veja, eu estou lá, eu leio, eu me esforço, tenho uma equipe, são 18 pessoas que vão trabalhar junto comigo caso isso ocorra, dentro dessa hipótese. Claro. Então, são 19 pessoas pensando sobre uma solução para leis, para outras coisas, área de lazer, área de esporte, área de transporte. Quer dizer, meu olhar é para um lado. Eu sei o que eu sofri, e eu sei o que eu quero trabalhar, mas tem outras pessoas que vão me dar um viés de olhar para poder não ficar perdido. Sim, bacana. Queria que você falasse também um pouquinho, agora saindo nessa área da política, sobre esse momento que a gente passa no sentido da pandemia. E até voltando para o lado lá da sua mediunidade, da sua espiritualidade. Você percebe que vivemos um momento de, como se fosse a troca do momento de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração, alguma coisa nesse sentido? A gente caminha para uma crise que a gente depois vai caminhar para o bem? O que que é isso, na sua opinião? Cara, a Fátima me falou que depois que foi iniciada essa questão da pandemia, seja qual for a razão, a ideia era assim, que ela viria, infelizmente traria muitos desenlaces e ela terminaria. Só que ela perguntou o seguinte, questionamento filosófico dela: nós estamos juntos nessa situação, nós estamos unidos? Ela sempre me perguntou isso durante a pandemia e eu hoje posso responder: não estamos unidos. A pandemia mostrou o quanto nós somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, não está nem aí para os outros. Uhum. A gente não nem se cuida, nem cuida demais dos outros. E tem pessoas que estão passando situações muito difíceis, né? Aqui no bairro tem muitas situações de pessoas passando por isso. Então é isso. Eu acho que a pandemia, de alguma forma, aos que ficarem, vai nos ajudar muito. Mas eu não acredito que seja uma purificação. Uhum. Até porque os que foram não são piores que nós. Eu não acredito nisso. Os Eu que também acho. foram são pessoas que estavam fragilizadas àquela doença. Obesos, senhores de idade, com cardíaco, sei que, darará, com imunidade baixa.
mas são pessoas que estão voltando à espiritualidade. Nós não somos escolhidos, não, cara. Nós somos seres humanos, está aqui na batalha. E essa galera ainda está muito desunida. Sim. Porque parecem crianças que tirou o bolinho da boca, que confundiu as coisas, agora elas ficam brigando com outras crianças, mas de forma perversa. Infelizmente é o olhar que eu estou tendo. Entendi. Quando começou os primeiros papos, as primeiras semanas também de quarentena, a gente recebeu uma porrada de texto no WhatsApp, né? Que era Chico Xavier, que já tinha falado isso, que não sei o quê. Mas teve um em específico que me chamou a atenção. Que ele falava assim: a gente, no começo, que estava mais recluso, mais em casa, as pessoas tinham respeitado um pouco mais, elas deixaram de praticar um pouco dos seus vícios, então muitas vezes ligados à bebida, ao sexo, aos jogos, ao prazer, assim, de alguma forma que aquele desequilíbrio que a gente tinha na Terra, por algum momento ele cessou. E nesse texto dizia que os espíritos que maldosos, que acabavam tomando conta desses vícios, que gostavam desse fluido que a gente depositava, eles estavam um pouco perdidos. Você concorda com isso? Isso acontece? Você sentiu na prática mais espíritos aí perambulando ou não? Alguma coisa nesse sentido? Não, não. Eu não senti isso, não. Até porque eu não concordo com a ideia de que. Eu vou dar o meu pensamento. Uma vez eu me doei a uma entidade de tal obsessor que teve uma amiga minha, mais um grupo, que começou a fazer perguntas. Uhum. E depois eu ouvi o áudio. E ela perguntou: vocês obsediam pessoas que realizam sexo para pegar energia? Aí ele respondeu: as pessoas que realizam sexo não têm energia que a gente precisa. Então, a resposta mexeu comigo no sentido assim: não é necessariamente uma inclinação ao desejo, mas o que é que se consome daquele desejo e que promove energia ao espírito obsessor. Sendo assim, Sim. eu acho que muitos foram ajudados. A questão é que eu pergunto: só existe obsessor porque existe a fonte da obsessão. Quando a Uhum. fonte da obsessão, que são os seres humanos, estão desequilibrados, então os obsessores talvez não tenham mais o que fazer e eles acabam sendo ajudados espiritualmente. E a fonte da obsessão que somos nós é que demonstramos o quão estamos desequilibrados, porque perdemos um pingo de referência, algo que dava uma ideia de humanidade, de sanidade, de, sabe, nos deu um prisma do quanto nós somos animais ainda. Essa é a minha perspectiva, Bruno. Entendi. E como é que tá aí no Rio de Janeiro, em Sepetiba? Como é que tá aí perto da sua região, essa questão da quarentena, isolamento? Sepetiba está tranquila, no sentido de eles respeitam mesmo. Mas está tendo muitos casos aqui, tá? Muitos casos. Mas há outras localidades no Rio que estão em situações bem piores, tá? As pessoas não Entendi. respeitam, querem a praia. Porque, veja como é difícil. Veja bem. O sistema de saúde e o executivo não deu solução para a população. Não dá. Por um lado, um prefeito que gastou milhões pegando máscara, não sei o que, respiradores da China, podendo pegar uma universidade daqui, pagando frete e tudo. Por outro lado, por outro lado, nós temos pessoas morrendo em situações porque elas precisam trabalhar, são vendedores, ambulantes, são como eu sou microempresário microempreendedor individual. Eu sou. Aí. Não pude tirar foto de nada. É. Eu, né, não recebi auxílio emergencial, não pude tirar foto. Então, quer dizer, há um desespero. Você sai para a rua, mas você pega o vírus. Aí a vovó, a pessoa que está doente pega. Então, eu entendo o ser humano, mas é um caos que poderia ter sido resolvido com o mínimo de interesse, eu acho. Né? Eu sempre falando Sim. aqui em meu nome. Quando for da Fátima, da espiritualidade, eu digo, eu não sou leviano de confundir as coisas. O que é meu, o que é dela é dela. Para não virar chavinha, né? É, Vamos lá. Fernando, vamos já para o finalzinho aqui. Eu queria fazer duas perguntas que são até meio para reflexão, né? Qual que é o seu maior sonho? meu maior sonho é abrir um jornal e não ter nenhuma notícia lá
que um homossexual, que um negro, ou que uma pessoa moradora de rua foi morta pelo mesmo fato de ser o que eles são. Então, o meu sonho é isso virar realidade. Quem é o seu maior ídolo? Ah, Jesus Cristo, meu maior ídolo. Assim, eu tenho outros, como Martin Luther King, eu tenho outras figuras que me inspiram, mas Jesus é o maior ídolo, com certeza. Que legal. Eu vou Era para aqui ser, copiar o. era, Pode era para falar. ser ping, era para ser ping-pong, eu posso comentar também. Pode comentar, por favor, pode comentar. Tá bom. Não, não, já comentei, fica à vontade. Ah, tá. Achei que você, achei que você teria mais alguma coisa. Agora eu vou aqui copiar o Provocações do Abu Janra. Tá. O que é a vida, Fernando? A vida é uma ilusão de temporal, de início, meio e fim, uma construção social que, para mim, ela é fraca em muitos sentidos, mas vale a pena ainda continuar nela. Uhum. E você é feliz? Eu tenho momentos felizes. Acho que quando eu descobri o meu sentido pessoal da vida, que era ajudar as pessoas, eu tive mais momentos felizes. E lido bem com a minha angústia. Eu gosto da minha angústia também. Legal. Fernando, eu acho que essa era a pauta, foi finalizada. Quero aqui já te agradecer por essa sua colaboração, por você ter cedido até um pouquinho mais do seu tempo. Acho que o papo foi muito bacana e apenas te agradecer por isso, viu? Eu que agradeço, adorei. Ah, você é um grande jornalista, me deixou super à vontade para poder falar. E espero que possa ajudar as pessoas a construírem suas ideias, né? Eu não sou ingênuo de achar que todos vão concordar, mas pelo menos elas tiverem respeito na opinião alheia, eu acho que construímos uma ideia de democracia mais acertada. Muito obrigado mesmo. Que isso, eu que agradeço. Fernando, e aí também para o pessoal aí que está acompanhando a nossa live, se você veio do nosso Instagram, que é o Espiritismo Simples, sigam lá o Fernando, ele sempre vem postando conteúdos muito bacanas. Se você veio do Instagram do Fernando, se quiser, deixo aqui o convite para seguir o Espiritismo Simples. Para quem não conhece, é um podcast que a gente tem lá no Spotify, tem no Google Podcasts e outras plataformas. É muito bacana, eu gostaria que, se vocês puderem seguir e acompanhar o trabalho da gente, é muito legal, não é não, Fernando? É excelente, eu sou fã. Tô junto. Fernando, obrigado, um beijão, fica com Deus, viu? Até a Obrigado. próxima. Obrigado. Valeu.